Livro de Números, capítulo 14. Números 14, versículo 11. E o Senhor disse a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerão em mim? E por todos os sinais que eu mostrei a eles. Feche os seus olhos. Pai, nós queremos orar mais uma vez, pedir para que o seu Espírito, ó Deus, esteja nesse lugar, nos preenchendo, tirando toda e qualquer incredulidade acerca da tua palavra liberada sobre nós. Pai, continue falando conosco, assim como o Senhor falou em meio aos louvores. Nós queremos sair daqui, ó Deus, sabendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para cada um de nós. Por isso, se revele a tua igreja nessa hora. Nossa oração, Pai, é que o Senhor rasgue os céus de Sinop, nos encontre, ó Deus, aqui na expectativa de te receber e ser preenchido pela tua presença. É a nossa oração, no nome de Jesus. Você pode dizer amém aí? Quem esteve aqui semana passada, que nós estamos falando sobre tomadas de decisões, muitos estiveram, outros não estiveram, mas não se preocupe, talvez você que não tenha vindo, você vai entender o que nós estamos falando. Mas para contextualizar aquilo que começamos falando semana passada, nós abordamos uma história muito conhecida, que é a história do povo de Israel, que em um momento que estava saindo do Egito, da escravidão do Egito, e caminhando para a terra prometida, eles se depararam com um episódio de perceber a terra e encontrar nessa terra alguns desafios, algumas dificuldades que muitos observaram como impossíveis de ser vencidas. Nós abordamos a história dos espias, falamos que 12 homens foram separados para ir até a terra de Canaã, para saber como era a terra. Eles retornaram até Moisés. 2 desses homens disseram: a terra é uma terra que manda leite e mel, é uma terra de bons frutos, é a terra de fato que o Senhor nos prometeu. Vamos, continuemos então até a nossa chegada à terra que o Senhor nos confiou. Outros 10 disseram: não dá para chegar a essa terra. Essa terra é uma terra de gigantes, existe lá desafios que a gente não consegue vencer. E a Bíblia vai dizer que esses 10 homens fizeram com que uma geração inteira não recebesse a promessa de Deus. E eles vagaram no deserto por 40 anos, até que todos morressem, para que então a geração que viria pudesse alcançar a terra que havia sido liberada sobre a vida deles. 2 homens que confiaram na palavra de Deus e confiaram que Deus era poderoso para fazer com que eles vencessem todos e qualquer desafio que a terra tivesse. Eles chegaram até o lugar da promessa. Josué se tornou o grande líder da nação. Caleb herdou terras, e a Bíblia vai dizer que toda a sua família herdou terras, se tornaram ricos, prósperos. Então nós estamos abordando em cima dessa palavra decisões que podem mudar os nossos destinos, decisões acertadas que podem liberar sobre nós e sobre a nossa casa milagres, prosperidades. Em contrapartida, muitas vezes a gente pode decidir errado, por falta de fé, por falta de coragem, por falta de entendimento. Nós abordamos que toda e qualquer decisão deve passar pelo filtro da obediência, e obediência só é possível quando nós conhecemos a palavra liberada sobre nós. E não só uma palavra que já existe na Bíblia, mas também uma palavra especial. Às vezes Deus te separou para algo que Ele só liberou para você. Deus disse ao teu respeito coisas que faria na sua vida, na sua casa, na sua família. É uma revelação especial de Deus para a tua vida. Então, debaixo dessa revelação geral, dessa revelação especial, nós conseguimos obedecer ao Senhor. Nós entendemos também que nós vamos tomar decisões certas quando tivermos o discernimento em cima de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Discernimento é para os maduros, lembra? Discernimento é um dom de Deus
Quando você o busca, Ele libera sobre você a capacidade de enxergar no mundo espiritual aquilo que é para você, aquilo que não te serve. Seja em qualquer ambiente ou em qualquer decisão que você tenha a tomar, você deve pautar em primeiro lugar as suas decisões na obediência e em segundo lugar no discernimento. Nós vamos continuar falando nessa noite a respeito das decisões. E eu quero que além desses dois filtros, obediência, além do discernimento, você paute as suas decisões no filtro da fé. Esse é o primeiro ponto que nós queremos falar usando esse texto. O filtro da fé. Como tomar uma decisão certa? Quando eu decido a partir da minha fé. E o texto que nós lemos vai dizer que Deus se ira com aquele povo. Deus diz: até quando esse povo não confiará em mim? Quantos sinais, quantas maravilhas eu já fiz, e esse povo continua incrédulo. O texto que nós lemos vai dizer que Deus se enche de ira. Por quê? Porque o povo que viu milagres extraordinários, agora se coloca contra Deus, contra a promessa de Deus. Por quê? Não creem, não acreditam que o Deus que fez tanto continuaria fazendo algo por eles, para que eles alcançassem o lugar da promessa. Olhe para mim e deixa o Joaquim ali. A concorrência é desleal, né, gente? Menino bonito desse. Mas olha para mim aqui, fica firme. Então o texto vai dizer que Deus se ira com aquele povo. E Ele se ira porque aquele povo não acreditava que eles eram capazes de vencer os gigantes. Eles viram os gigantes e disseram: não vamos, porque nós vamos morrer lá, nós não vamos conseguir herdar a terra. E Deus olha para aqueles homens e mulheres e famílias murmurando, dizendo: ai, o Senhor nos tirou do Egito para morrer aqui no deserto. E Deus olha para o movimento da incredulidade daquele povo, e a Bíblia vai dizer que Ele se enche de ira, porque eles não tomaram uma decisão acertada, porque a decisão não havia passado pelo filtro da fé. E como que as nossas visões e decisões podem ser acertadas se nós não andamos por fé, mas andamos por vista? Nós andamos baseado naquilo que podemos enxergar, tocar. Nós andamos baseado naquilo que está dentro da nossa capacidade. Se foge do nosso controle, a gente não acredita. Se está longe demais das nossas capacidades, a gente não crê. E Deus olha para aquele povo e diz: não. Um Deus que abriu um mar no meio, como quem abre um livro. Um Deus que fez comida do céu cair todos os dias, alimentando uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas. Um Deus que fez coisas extraordinárias, pragas, diante daquele povo, e aquele povo agora, diante de um desafio pequeno, eles conseguem não crer no Deus que havia feito tanto. E por que, pastor Renan? Por que esse povo não acreditava? Em primeiro lugar, eles não creram porque as suas visões eram visões limitadas. A primeira impossibilidade da nossa fé é que a nossa visão é limitada. A nossa visão se torna limitada. Nós não conseguimos enxergar quem além do que os olhos podem ver. E a visão deles são limitadas por quê? Porque os líderes, os espias, chegaram e falaram para eles: olha, tem gigante. A exposição daquilo. Pega aí esse carrinho, dá aqui para mim. Vai brincar só em casa. Pronto. Os líderes e os espias olham e começam a falar para aqueles homens e mulheres o que eles viram lá. E a visão daqueles homens então é transmitida a toda aquela multidão. E eles começam a pensar como aqueles espias. A visão agora é repartida. A visão limitada dos 10 espias agora é repartida com toda a multidão. E eles começam a pensar como aqueles 10 homens. Visão limitada. E
E quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos perceber outra visão limitada, é a visão de Abraão. Abraão está envelhecido dentro de uma tenda, e ele começa a reclamar com Deus, ele começa a dizer: cadê o Senhor, o Deus que me liberou uma promessa? Cadê o Deus que me disse que eu seria pai de multidões? E Deus aparece para Abraão e diz: sai da tenda, porque a tenda limita a tua visão. A história vai dizer no Gênesis, no capítulo 15, que Abraão sai da tenda, e Deus diz: olha para o céu. Abraão olha para o céu, e ele diz: conte as estrelas. Abraão começa a contar as estrelas, e a Bíblia, no livro de Gênesis capítulo 15, vai dizer que Abraão creu no Senhor. A tenda que limita a nossa fé, muitas vezes nos impossibilita de viver a promessa. Às vezes, meu irmão, tem uma promessa de Deus liberada sobre a tua vida, mas você está envolta a uma tenda que te acoberta, que te limita, que não te faz enxergar além daquilo que está à sua volta. Faça um exercício de fé nessa noite, meu irmão. Sai dessa tenda, olhe para o céu, conte as estrelas. Saiba que o teu Deus não é Deus para mentir. Saiba que o teu Deus é Deus para cumprir toda a promessa que foi liberada sobre você. E se Ele disse que vai fazer, meu irmão, comece a contar as estrelas, porque Ele vai fazer. Visão limitadora. Visão limitada nos impede de decidir certo. A gente só consegue contabilizar números, mas no reino de Deus, meu irmão, às vezes 2 mais 2 é 5. Pastor, como assim? É humanamente impossível. Mas eu não estou falando sobre um homem, eu estou falando sobre um Deus que pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Quando Ele diz conte as estrelas, meu irmão, Ele está dizendo: é impossível contar? Então eu sou o Deus do impossível. É isso que eu vou fazer sobre a sua vida. É isso que eu vou te tornar, Abraão, pai de multidões, porque eu sou Deus. Então nós precisamos, em primeiro lugar, sair desse lugar onde a nossa visão está limitada. Eu estava vendo um vídeo essa semana sobre um pastor americano, T.D. Jakes, muito conhecido, tem vários livros escritos, e ele vai dizer, Manuel, que as nossas visões e sonhos, elas precisam ser aterrorizantes, elas precisam ser até um pouco ridículas. Quando a gente sonha diante de Deus, quando Deus nos dá uma visão, quando Deus nos dá um sonho, esse sonho precisa ser aterrorizante, precisa ser atormentador, e precisa ter também um pouco de, a gente precisa atrair através desse nosso sonho um pouco de ridicularização. Aí eu falei, cara, então Deus nos mostra coisas que às vezes no compartilhar as pessoas vão rir. Deus nos dá sonhos que às vezes no compartilhar desses sonhos as pessoas vão ficar aterrorizadas, vão falar assim, como assim, cara? Como assim você sonha com algo que parece ser até ridículo? Você está falando algo que o Senhor vai te usar para fazer, que eu nunca vi Ele fazendo na vida de ninguém. Meu irmão, nós estamos falando de um Deus que nos faz sonhar coisas que às vezes vai ser aterrorizante, às vezes vai nos colocar em lugar de ridículos. Eu já disse isso várias vezes. Lá no começo do ministério, em 2014, eu compartilhei um sonho que eu tinha, que era ridículo. Eu disse, eu sonho um dia pastorear 300 jovens. Olha a sua volta aí, por favor. Tem 300 jovens aqui? Tem mais. Sabe quantos jovens tinha quando eu disse? 14. Parecia ser ridículo demais. O sonho era aterrorizante, mas o Deus que nós servimos é um Deus que nos leva a sonhar coisas que vão além das nossas capacidades. Então eu estou aqui nessa noite para dizer, meu irmão, as tuas decisões devem ser pautadas na fé, e quando você olha por fé, você sabe que Deus pode fazer além. Deixem rir de você. Deixem as pessoas achar que você está maluco, que você pirou a cabeça. O nosso Deus nos chama para esse lugar onde a nossa visão não é limitada. Em segundo lugar, o filtro da fé
precisa também passar pela visão que nós temos de Deus. Olha, esse povo se esqueceu do Deus dos sinais. Eles não viram o Deus que fez maravilhas. Quando eles viram os gigantes, eles se esqueceram do Deus que havia feito coisas maiores. Então a gente não consegue ter fé para decidir, porque a nossa visão em relação a Deus não está correta. Talvez você não saiba quem é o teu Deus. Talvez você não conheça o poder extraordinário do seu Deus. Talvez você não saiba a capacidade de Deus de fazer aquilo que você não consegue fazer. Talvez você está aqui nessa noite cultuando a Deus sem conhecer a capacidade de Deus de fazer milagres. Então deixa eu te falar quem é Deus, meu irmão. A Bíblia vai dizer em Gênesis no capítulo 18 que não existe nada difícil para Deus. Nada difícil para Deus. Eu estou dizendo que para Deus realizar o teu sonho Ele vai ter que trabalhar muito. Eu estou dizendo que para o teu sonho ser realizado, Deus não precisa fazer esforço nenhum, porque Ele é poderoso, Ele é infinitamente poderoso. Não, meu irmão, Ele não vai precisar gastar tempo para fazer as portas se abrirem, para o teu milagre acontecer. Não, Ele basta dar uma palavra, uma direção, e a porta é aberta. Pastor, mas não tem porta. Ele cria uma porta. Pastor, mas não tem possibilidade. Ele cria, Ele faz surgir a oportunidade do nada. Ele é Deus, e para Ele não há nada difícil, diz a sua palavra. A Bíblia também vai dizer que ainda quando não houvesse dia, Ele era. Você consegue pensar sobre isso? Quando não existia dia, Ele era, Ele já existia, Ele já era. A Bíblia vai continuar dizendo que não há quem possa fugir das suas mãos. Agindo eu, quem me impedirá? Meu irmão, ninguém pode fugir da mão do Senhor. Ninguém pode impedir o Senhor quando Ele quer fazer algo. Alguém me perguntou em uma caixinha de pergunta: pastor, se Deus fez todas as coisas, quem fez Deus? Eu fiquei com tanta pena da pessoa que me perguntou que eu nem postei. Eu falei: quem fez Deus? Deus não foi feito. Deus é. Deus era. Deus será para todo sempre. Tudo que foi criado pela sua ordem. Faça, que haja. Deus pairava sobre a face da terra quando não existia absolutamente nada. Deus já era. Não há nada impossível para Deus. Comece a pensar sobre a grandeza do teu Deus. Não limite a visão que você tem do Criador, porque às vezes você está vendo um Deus que é pequeno demais. Talvez a tua visão é sobre um Deus, bem mais ou menos, que não pode nem fazer algo ao teu respeito. Eu vi uma foto hoje sobre a Terra vista de Marte. Vocês viram essa foto? Tem uma foto do planeta Terra sendo visto de Marte. Tiraram uma foto lá de Marte, acredito que seja um robô, com certeza, do planeta Terra. Gente, minúsculo. Eu falei: meu Deus, é gigante mesmo. Nesse pedaço minúsculo existe uma criatura que foi sonhada por esse Deus grande. Deus é extraordinário, meu irmão. Quando você for pensar a respeito de Deus, saiba, Ele é infinito. Você não consegue colocá-lo dentro de uma caixinha. Você não consegue colocá-lo dentro de um conceito. Você não consegue colocá-lo dentro da sua ideia. Você não consegue prendê-lo na sua capacidade de pensar a respeito dele. Ele é maior, Ele é grande, Ele é infinito. Então veja o seu Deus como de fato Ele é. Esses homens não conseguiram ver e não decidiram certo, porque sua visão a respeito de Deus estava limitada. Terceiro lugar, eles não creram porque a visão que eles tinham de si mesmo, José, estava limitada. Olha o que eles vão dizer no texto de Números, vão dizer:
Os gigantes diante de nós nos faz ser como gafanhotos. E aí está um problema, meu irmão, porque talvez a tua visão a respeito de Deus está correta, mas a tua visão a respeito de si mesmo está errada. Aqueles homens não se enxergaram como um povo de Deus, eles se enxergaram como gafanhotos, insetos, diante de um adversário que aparentemente era maior do que eles. Eles se colocaram em lugar de pequenos, minúsculos. E é assim que muitas vezes nós fazemos na tomada de decisão, erramos em decidir, porque achamos que o nosso adversário é muito maior do que nós, achamos que o nosso problema é infinitamente maior do que a gente. Então a visão que nós temos a respeito de nós mesmos está errada, equivocada. Será que você tem se visto como o Senhor te vê? Será que você tem olhado para a sua vida e tem visto realmente aquilo que você é em Deus? Será que você tem olhado diante do espelho e visto alguém minúsculo, que não consegue vencer, que não consegue avançar, que não consegue uma vaga de emprego, que não consegue desenvolver um relacionamento, que não consegue prosperar? A visão que você tem de si mesmo está equivocada. Nós somos como gafanhotos diante daqueles gigantes, nós somos minúsculos diante daqueles gigantes. Entenda uma coisa, meu irmão, antes de Deus te levar à decisão certa, Ele vai reafirmar quem você é. Josué está diante da terra prometida, mas antes de entrar na terra, Deus diz: Josué, vem aqui, deixa eu dizer quem você é forte, você é corajoso, não temas e nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, sou contigo por onde quer que andares. Vai ter luta, mas não se esqueça, você é forte. Vai ter dificuldade, mas não se esqueça, você é duro como pedra, você é resiliente, você é capaz de suportar pressão. Continua. Jesus vai buscar um menino que está envolto aos seus medos, desistindo da sua missão, e ele está pescando. Jesus está na praia e Jesus diz: vem cá. Quando esse menino chega diante de Jesus, ele vai dizer: você é Pedro, você é pedra, você é forte, você é resiliente, continua o seu ministério, apacenta a minha igreja, apacenta as minhas ovelhas. Tudo que Pedro não era naquele momento era duro, tudo que Pedro não era naquele momento era resiliente, mas Jesus trouxe para fora aquilo que ele havia esquecido. Pedro, você é rocha, Pedro, você é forte, Pedro, você aguenta a pressão, Pedro, continua, não desista. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, antes de Deus te colocar no lugar da promessa, Ele quer te reafirmar algumas coisas a respeito da sua vida. Ele quer trazer à memória aquilo que Ele disse que você é. Ele quer reafirmar a condição do teu coração. Ele quer olhar nos teus olhos nessa hora e dizer: ei, você é pedra, você não é o seu erro, você não é o seu problema, você não é o seu pecado, você não é o que seus pais dizem que você é, você não é o que seus amigos disseram que você é, você não é o que os pastores disseram que você é pedra, você é rocha, você é resiliente, você é forte, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Comece a se enxergar como Deus te vê, meu irmão. Comece a se ver como o Senhor disse que você é. Comece a se ver como Jesus olha para você. A fé é as convicções das coisas que não se veem. Fé é estabelecer um princípio de andar, sabendo que o Senhor é capaz de nos dar o suporte para que tudo aquilo que vem diante dessa caminhada seja vencido. Mas para que eu tenha fé de andar no Senhor e nas promessas do Senhor, eu preciso ter uma visão ampliada. Eu preciso ver o Senhor como de fato Ele é. E eu preciso me enxergar como o Senhor me enxerga. Se eu for andar segundo a medida em que os meus olhos enxergam a mim mesmo, meu irmão,
eu não consigo, eu não posso. Talvez você está aí decepcionado, porque errou, porque falhou, porque disseram que você era o seu erro. Que bom que o Senhor te trouxe aqui nessa noite. Ele quer fazer você se enxergar novamente, como Ele disse que você era e o que Ele faria na sua vida. Os olhos da fé podem nos tornar pessoas que decidem corretamente. Os olhos da fé podem nos firmar em decisões acertadas que liberam sobre nós o destino de Deus. E esses homens decidiram errado porque não passaram pelo filtro da fé. Mas não só o filtro da fé, a Bíblia vai dizer também que eles não passaram pelo filtro do tempo, e esse é o último filtro. Suas decisões precisam passar pelo filtro da fé, mas ela também precisa passar pelo filtro do tempo, porque a história vai dizer que aqueles homens receberam uma sentença pela desobediência. Qual é a sentença? Vocês vão vagar pelo deserto durante 40 anos, até que todos morram. Ninguém vai herdar a terra prometida. Quando Deus libera uma sentença, os homens se levantam e dizem: não, vamos, agora vamos. Mas já não dava mais tempo, já não tinha mais jeito. E quando eu penso a respeito disso, eu penso também no que Deus diz em Eclesiastes, que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Esses homens queriam plantar no tempo que era para colher, e aí Deus diz: não tem mais jeito, a sentença foi liberada, vocês agora vão andar segundo a consequência da escolha errada que fizeram. Então eu preciso passar a minha decisão ao filtro do tempo. E quando eu penso no tempo, eu penso: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Ou seja, o tempo é precioso demais. Nós não temos tempo para perder. Nós não temos tempo para ficar vagando nas decisões que deveriam ter sido tomadas hoje, ontem, urgente. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu vou esperar mais um pouco. Meu irmão, e aí? Bora, e aí? Não, pera aí, deixa eu curtir um pouco mais. Às vezes nesse tempo de espera a sentença é liberada. E aí quando você se levanta para dizer: agora eu vou, não dá mais. Agora eu mudo, já não dá mais. Perdeu a oportunidade. Perdeu a oportunidade do ministério, perdeu a oportunidade do casamento, perdeu a oportunidade das coisas que Deus havia sonhado para você. O tempo é precioso. Não espere a sentença da escolha errada que você faz liberar sobre você a morte, a separação da terra. Talvez você até exista, mas vai andar em círculo durante 40 anos, até que se passe o tempo. Eu conheço muitas pessoas que tinham algo de Deus para ser vivido e não viveram, porque passou o tempo. E essas pessoas entendem que eles perderam as oportunidades, vão até para o céu, não estou falando sobre a eternidade, mas não vão viver a vontade de Deus para esse tempo. Quantas pessoas chegam diante de nós dizendo: pastor, eu queria tanto voltar no tempo e mudar essa situação. Tá mais. Os nossos corações se entristecem porque, como eu queria achar uma solução, uma saída, mas não dá. Passou-se o tempo. Então quando eu penso a respeito do tempo, eu penso que esses homens perderam o time de Deus, perderam a oportunidade de Deus. E Paulo vai dizer no livro de Efésios que o tempo é o akribos. E o que é akribos? Do grego. Tempo é algo, e Paulo vai colocar o tempo como algo tão especial que ele deve ser levado com cuidado, com ordem e com organização.
Então a primeira coisa que precisamos entender, o filtro do tempo vai exigir que a gente não utilize esse tempo com insensatez. Vai dizer o texto de Efésios no capítulo 5, versículo 15. E o que é usar o tempo com insensatez? É usar o tempo que Deus te deu com coisas que não vão te levar a nada. Tem muita gente perdendo tempo com coisas vagas, vazias, sem sentido nenhum. Não vão construir absolutamente nada com aquilo que estão fazendo. Estão em uma rotina improdutiva. Estão fazendo coisas que não vai perpetuar, que não vão continuar, que não vão tocar os céus, que não vão trazer a realidade de Deus para a vida. Então Paulo vai dizer: ei, não use o seu tempo com insensatez. Salmos no capítulo 14 vai dizer que o insensato diz no seu coração: não há Deus. O que o salmista está dizendo? Que o insensato vive como se Deus não existisse, como se não existisse inferno, como se não existisse céu, como se não existisse nada. Diz o insensato no seu coração: não existe Deus. Então eu ando da minha forma, eu ando do meu jeito, sem preceitos, sem conceitos, sem estabelecer regra, porque Deus não existe. Então eu posso viver na minha rotina, da minha forma, lidando e gastando tempo com coisas que não diz respeito à eternidade. Então a primeira coisa que dentro do filtro do tempo nós precisamos é gastar o nosso tempo com coisas que vão ser construtivas no reino de Deus. Jesus disse: eu sei de onde eu vim e para onde eu vou. Não foi isso que ele disse? Paulo vai dizer: eu não ando como quem esmurra o ar. Ou seja, eu não estou vagando nesse mundo. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu devo fazer, eu sei o que o Senhor espera de mim, e é com isso que eu vou gastar os meus dias, e é com isso que eu vou gastar a minha energia, e é com isso que eu vou gastar a minha juventude. Não decidimos certo, porque nosso tempo está sendo gasto com coisas insensatas. Segundo lugar, Paulo vai dizer que o nosso tempo deve ser remido. Ele vai colocar a ideia de que o tempo está em liquidação, está na prateleira do supermercado, e alguém disse que houve uma promoção muito boa: compre um, leve 3. E está todo mundo correndo para o mercado, fazendo fila, passando a noite na fila, porque ele quer aproveitar essa promoção. Ou seja, Paulo está dizendo: o tempo está em liquidação, ele está acabando, a gente não sabe quando ele termina. Por isso, corra atrás daquilo que Deus colocou no seu coração. O tempo está em liquidação. Eu gosto de pensar isso, Mateus, sabe por quê? Porque daí eu consigo pensar: Deus, eu tenho 35 anos, mas às vezes eu não vou ter a sorte de viver o que meu pai viveu com 90. Então o tempo está em liquidação. Eu não sei o dia nem a hora que o Senhor vai me levar. Por isso, eu estou com pressa. Eu não deixo para amanhã aquilo que deveria ser feito hoje. Então é hoje, é agora. O tempo está em liquidação, meu irmão. Não tem tempo para você ficar esperando, sentado no sofá, a hora que você decidir que vai mudar de vida, a hora que você vai se arrepender dos seus pecados, a hora que você vai mudar a tua vida, a hora que você vai mudar as suas atitudes. É agora, o tempo está em liquidação. Tem muita gente na fila, correndo atrás do tempo que já não existe. Corra atrás dele. A hora é agora. Não é amanhã, não é 2024. Não, pastor, já está na metade do ano, vamos esperar o ano acabar, daí eu começo. Não, janeiro, dia 2, porque dia 1 é feriado, então a gente descansa, mas dia 2 eu começo. É agora, meu irmão. É hoje. O tempo está em liquidação. E Paulo vai colocar a ideia de que se a gente não aproveitar esse tempo, vai chegar uma hora em que nós vamos buscar fazer e já não teremos mais a oportunidade como esses homens não tiveram. Chegou o tempo de você parar de esperar alguém te levantar desse lugar e você se colocar de pé e avançar. Chegou a hora de você
saber que existe uma chave que está na sua mão. Tem muita gente reclamando das oportunidades que não teve e se esquecendo das que teve. Tem muita gente dizendo: pastor, mas eu não tive essa oportunidade ainda, mas se esqueceu que já teve outras oportunidades. Tem muita gente reclamando pela chave que ainda não tem, mas está com chave no bolso que deveria ser usada. O que Deus te liberou, meu irmão, use e utilize. E pare de reclamar sobre a oportunidade que ainda não chegou, porque ela não te pertence. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. E se é isso que Deus liberou na sua vida, é isso que Ele quer fazer. Então respeite o processo, respeite o tempo, mas utilize a capacitação que você tem. Ó, pastor, quando eu chegar lá, não, você chegar lá, é um novo tempo, é uma nova estação. A pergunta é: o que você tem hoje? O que você pode fazer agora? O que você tem na sua mão como capacidade para exercer o ministério que Deus te deu e te confiou? Deus te deu uma capacidade e nesse tempo você deve se lançar a ela. Em último lugar, use o seu tempo com paciência. Versículo 17 de Efésios, do capítulo 5. Paulo vai orientar que a gente não deve fazer nada sem a resposta de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso coração faz planos, no plural, mas a resposta vem de Deus, no singular. Ou seja, não tem problema você pensar, sonhar, projetar, mas não faça nada sem Deus definir o que você deve fazer ou não. A resposta vem de Deus. É Deus que define para onde você deve ir. É Deus que define o que você deve fazer. É Deus que dá a ordem para você ir ou ficar. Então respeite a paciência, pode te dar a resposta que você precisa. O que adianta correr, eu disse isso outrora, o que adianta correr se nós estamos correndo para o lado errado, Belo? Aparentemente a gente está voando para o lado errado. Você já viu a história do avião que decolou e perdeu o radar, estava indo para a direção errada? Foi liberado agora no Brasil Paralelo. A história do avião que decolou de uma cidade de Marabá a Belém, se eu não me engano, e ele tomou o caminho errado. Aparentemente estava voando, já vai chegar, mas o problema é que ele estava voando para o lugar errado. Cada vez mais que ele voava para o lugar errado, mais longe ele estava do destino. Teve que fazer um pouso de emergência no meio da mata. É isso que acontece quando a gente acha que está correndo, mas está correndo para o lado errado. Vai chegar uma hora que você percebeu que o combustível acabou, e o que te sobra é tentar sobreviver num pouso de emergência, e bater a porta de alguém: me socorre. Mas você não estava voando? Não tinha tantos mil seguidores? Não tinha tantas pessoas te elogiando, aplaudindo, dizendo que você era o cara, que você estava explodindo? Mas o problema é que você estava voando para o lugar errado, e cada vez mais longe do lugar do destino de Deus. Tenha paciência para decidir. Tenha plena convicção se esse de fato é o lugar que Deus deseja que você esteja. Em último lugar, agora de verdade, use o seu tempo com gratidão. Versículo 20 de Efésios capítulo 5. Reclame menos e agradeça mais. A Bíblia está comparando aquele que reclama, Letícia, a um bêbado tomado pelo vinho. Você já viu aquele andarilho que está alcoolizado e ele está andando na rua reclamando com ninguém? Ele está só... Ele está tomado pelo vinho. Paulo vai dizer que aquele que reclama é como esse. Reclama do dia, reclama se está chovendo, reclama se está sol, reclama de tudo, reclama se a comida está quente, reclama se está fria, reclama se o ar-condicionado está frio, reclama se está calor. É como aquele bêbado que fica... reclama se o amigo disse oi, reclama se o amigo disse olá, bom dia, tudo bem? Mandou um textão, se o amigo não mandou nada. Reclama se o namorado é pegajoso, reclama se o namorado é indiferente.
Reclama se o patrão deu bom dia, reclama que o patrão fala demais, reclama que o trabalho às vezes é cansativo, reclama que o trabalho às vezes não dá oportunidades. Você já viu essa pessoa? Que ela sempre está insatisfeita? Reclama se o carro, ele é um bom carro, reclama se o carro, às vezes, não é o carro do irmão. Lembra quando você tinha motinha e você falava assim: quando eu tiver um carro, nunca mais eu vou reclamar. Aí você estaciona o seu Gol 16 válvulas, aí do lado encosta a BMW e você fala: Deus, não é querendo ser chato não, mas pelo menos um Corolla. Aí Deus dá um Corolla, mas o problema é que o cara da BMW vai comprar uma Ferrari. Aí ele vai encostar do lado: Deus, será que ele está vendendo a BMW? Às vezes nós pode dar um pulinho assim. Tem gente que reclama o tempo todo, reclama. E a Bíblia vai dizer que o tempo, ele precisa fluir em nós com um olhar de gratidão. Seja grato, meu irmão. Seja grato pelo que você tem. Seja grato por tudo aquilo que Deus está fazendo, por aquilo que ainda não aconteceu. Seja grato. Seja grato pela família que Deus te deu. Seja grato pelo carro, pela moto. Seja grato pela bicicleta. Seja grato pela igreja. Seja grato pelo teu pastor. Seja grato pelos teus líderes. Seja grato pelos seus amigos. Seja grato pelo teu trabalho. Aquele povo não soube que o tempo e a gratidão era um exercício que liberaria a oportunidade da terra prometida. E a Bíblia vai dizer que eles começaram a murmurar. Deus, murmurava por causa do maná. Não queremos mais maná, queremos carne. Deus manda carne. E eles comem tanta carne que as carnes começam a sair pelos narizes. Deus está reclamando? Toma carne. A nossa murmuração é podre diante de Deus. Exercita a gratidão, meu irmão, e você vai ver Deus te liberando a terra que Ele prometeu. Então você está aqui nessa noite para saber que para decidir certo, você precisa em primeiro lugar ser obediente. Segundo lugar, para decidir certo, você precisa ter o discernimento do Espírito de Deus. Em quarto lugar, para você decidir certo, você precisa andar pelos olhos da fé. Pare de olhar com os teus olhos naturais. Quando tudo disser que não, perceba, a eternidade está dizendo que sim. E se a eternidade disse que sim, ande como alguém que já chegou no lugar da promessa, porque Deus disse e Ele vai fazer. Em último lugar, para você decidir certo, aproveite o tempo, ele é agora. Sua decisão deve ser tomada agora, não é amanhã. Existe um tempo determinado debaixo do céu, determinado para todas as coisas. E a pergunta é: qual é o tempo de Deus para a tua vida? É tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de descansar, é tempo de se levantar, é tempo de guerra, é tempo de paz. Saiba exatamente o que Deus tem liberado para você nessa estação e se comporte como alguém que entende o tempo que está vivendo. Eu gosto de dizer que quem não tem o entendimento do tempo que está sobre ele se comporta de forma errada sobre esse tempo. Alexandre, tem muita gente de camiseta regata no inverno, achando que o sol está de 40 graus, não está, meu irmão, está nevando. Se você continuar negligenciando a realidade do sol sobre a sua cabeça, você vai morrer de frio. É tempo de colocar um casaco de pele, é tempo de acender um fogo, é tempo de esquentar o corpo, porque é inverno sobre a sua casa. Tem gente que negligencia a estação que está vivendo.
O pau está quebrando e ele está agindo como se estivesse tudo bem. Não está tudo bem. Para, você vai morrer. Está confusão. E aí a pergunta, como é que está? Está tudo bem, pastor? Está morrendo por dentro. Mas está andando errado, na estação errada. Está andando na estação de forma errada. E se é verão, meu irmão, chega de comer na frente da fogueira. Se levanta, está engordando demais. Tem gente com sol de 40 graus no verão, na hora de trabalhar, de arregaçar as mangas, de ir para a praia, de correr, ligou o ar-condicionado a 16 e está lá, não, é inverno, não, é tempo de descansar. E Deus está falando, não, meu irmão, chega de descansar, bora trabalhar. Ei, arranca esse casaco de pele aí, sai desse edredom, desliga essa Netflix. Não, é inverno, pastor. Meu irmão, o inverno já passou, Deus já abriu os céus, Deus está te pedindo, bora, o tempo chegou, o tempo é agora, é a hora. Se você respeitar tudo isso, vai decidir certo. E se decidir certo, vai alcançar a terra prometida. E se alcançar a terra prometida, tem terra, porque a Bíblia vai dizer, Josué, toda a terra que você pisar, a planta dos teus pés é sua. Na terra que mana leite e mel, tem terra liberada sobre nós. Na terra que mana leite e mel, tem uva gigante. Na terra que mana leite e mel, tem prosperidade. Na terra que mana leite e mel, tem avanço, tem conquista. Por quê? Decidimos certo no deserto. Logo alcançaremos a terra que mana leite e mel. Então vira para o teu irmão e diga para ele assim, tem uma terra te esperando. Mas para você chegar lá, tem que decidir certo, passando pelo filtro que Deus te liberou nessas noites. Deus disse em seu coração, quais são os filtros que as suas decisões não têm que passar? Quais são os erros que você tem cometido, que tem te feito escolher errado? Talvez você esteja nessa condição, não é culpa de Deus, não é culpa da igreja, não é culpa do pastor, só tem um culpado, suas decisões. Ninguém te obrigou a decidir dessa forma, você escolheu. E aí quando escolhemos, Deus libera uma sentença, e a gente reclama da sentença. Deus está dizendo, ei, não muda de atitude, não muda o destino. Mas Deus é injusto. O que é injusto, meu irmão? Seria injusto se Ele fizesse sem você escolher certo. Fique de pé no seu lugar, nós vamos orar ao Senhor.